Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o método da bissecção. Para falar um pouco sobre o assunto, precisamos entender sobre o assunto e para que serve. Mas antes vamos falar sobre o teorema de Bolzano, que deu início ao método da bissecção. Em 1781, Bolzano concluiu que, dada uma função contínua no intervalo fechado de AB, com uma característica que f de A e f de B têm sinais contrários. Com isso fica fácil visualizarmos que temos um corte no eixo x, ou seja, temos uma raiz nesse intervalo. Com essa ideia de Bolzano, foi criado o método da bissecção. O método da bissecção é um método para encontrar a raiz de uma função. Na verdade, vamos se aproximar, porque encontrar uma raiz exata é só... Olá pessoal, agora vamos colocar em prática o método da bissecção. Com essa função contínua no intervalo fechado de A a B, com sinais contrários, vamos calcular o ponto médio, que tem a fórmula P igual a A mais B sobre 2. Depois de calcular esse ponto médio, nós vamos ter três possibilidades o resultado. Vamos lá. F de P igual a 0. Com isso, nós achamos a raiz da função já. Então, aqui já está resolvido o problema. Se caso der esse resultado, resolvido. Também temos a outra possibilidade, que f de A e f de P com sinais contrários. Com isso, se der esse resultado, nós vamos concluir que a nossa raiz está nesse trecho aqui da nossa função. Mas também temos a outra possibilidade, que f de B e f de P também dê sinais contrários. Se caso dê sinais contrários, nós vamos entender que a nossa raiz está neste pedaço aqui. Concluindo que a nossa raiz está nesse pedaço, nós vamos refazer o processo somente neste pedaço. E vamos achar a metade dele. Calculando aqui se é esse ou esse que está com os sinais trocados, vamos concluir que está nesse trecho aqui. Vamos refazer e assim nós vamos refazer até chegar no valor estabelecido pelo problema. Este é o método da bissecção. Agora vamos entender um pouco sobre o método de Newton-Raphson, que é um método para encontrar a raiz de uma função. Vamos entender na prática. Para entender um pouco sobre o método, vamos precisar de uma função de fx qualquer. Vamos precisar de um ponto perto de onde foi cortado o eixo x, que vai ser esse ponto aqui perto, vai ser o x0. Que vamos marcar mais um ponto na função, que vai ser o x0, f de x0. Vamos marcar agora a nossa reta paralela a essa função. E que vai cortar mais uma vez o eixo x, que vamos chamar agora de x1 e 0. Com isso, vamos colocar a nossa equação da reta tangente dessa função, que vai ficar assim: y menos f de x0 igual a derivada da função de f de x vezes x menos x0. E vamos substituir esse valor na função, que vai ser assim: 0 menos f de x0 igual a derivada da função f de x vezes x1 menos x0. Ajustando essa fórmula, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos f de x0 sobre derivada da função de f de x igual a x1 menos x0. Agora ajustando, e nossa ideia aqui é achar o x1. Então vamos isolar o x1. Vai ficar x1 igual a x0 menos f de x0 sobre a derivada da função de f de x. Com essa vai ser a fórmula padrão. Com essa fórmula, nós vamos achar um valor. Caso o valor não seja o estabelecido pelo problema, vamos repetir esse mesmo método por x2, x3, x4, até chegar no valor estabelecido pelo problema.